Olá pessoal, vamos fazer a correção das nossas tarefas propostas dos exercícios da página 371 e também do exercício da página 372, o exercício número 9, 10, 11 e 12. O exercício número 9 está dizendo o seguinte: vejam, existe uma circunferência dentro de um triângulo. Quando uma reta tangencia uma circunferência, com o raio forma 90 graus. Vejam, com o raio, que aqui está passando um raio, ó, forma 90 graus. E assim sucessivamente, com o raio forma 90 graus. A primeira pergunta é: quanto vale BC? 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, onde isso aqui é minha hipotenusa, que eu chamei de x. Um cateto vale 3 e o outro cateto vale 4. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. Chego à conclusão que o valor de x, que é o meu BC, vale 5 centímetros. Na verdade, ele nem pode ser dito que é centímetros, porque a unidade centímetros não aparece. Então, somente 5 a resposta. O que mais que eu preciso lembrar? Isso aqui é o raio. Isso aqui também é o raio. Então, vejam, se essa medida aqui, de T1 até A, vale 1, daqui até aqui também vai valer 1. Se daqui até aqui vale 1, daqui até aqui vale 1. Então, quer dizer que o nosso quadrado será 1, 1, 1, 1. Onde a aresta OT1, que é o raio da minha circunferência, ou de O até T2, que também é o raio da minha circunferência, vale 1. Depois, quanto vale a distância OA? Quanto vale a distância OA? OA é a diagonal do quadrado. Se a fórmula da diagonal de um quadrado é a aresta raiz de 2, a minha aresta vale 1, então 1 raiz de 2 será a minha resposta, ou seja, raiz de 2. Qual é a distância de O até B? Vejam, ele quer saber quanto vale daqui, do O, até lá em cima, no meu B. O que eu sei? Aqui formou um ângulo reto. Aqui vale 1. Aqui vale 2. E aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo, que eu chamei de Y. Então, eu apliquei o teorema de Pitágoras, porque o raio com a aresta, a reta que é tangente na circunferência no raio, ó, o raio, forma um ângulo de 90 graus. Chamei de Y, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 5, o Y vai dar raiz de 5. Então, quer dizer que a distância BO ou OB vale raiz de 5. Depois, quanto vale a distância OC? Aqui, quanto vale a distância OC? Mais uma vez um triângulo aqui. Vejam, o raio com a reta tangente forma 90 graus. 1 por 3. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, chamei aqui de Z, né? Eu não chamei de X, que aqui eu já tinha usado a incógnita X, ali Y, então aqui eu chamei de Z. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. Chego à conclusão que o Z vale 10, que é a distância de OC. Então, OC vale raiz de 10. Lembrando que eu não posso colocar centímetros na resposta, porque meu enunciado não fala que as medidas são em centímetros. O exercício número 10 está dizendo o seguinte: eu tenho aqui duas figuras. Eu tenho um triângulo equilátero, ó, vou tentar ocultar isso aqui de vocês, né? Aqui é um triângulo equilátero, isso aqui é a altura de um triângulo equilátero. E se eu fosse pintar tudo isso aqui seria um quadrado. Então, eu tenho um quadrado aqui, CD, E, F, e um triângulo equilátero aqui. O enunciado diz isso para mim. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: a figura a seguir mostra um triângulo equilátero ABCD cujos lados medem 6.
O que eu sei? Quando a altura ela bate no triângulo, ela divide a aresta ao meio. 3 aqui, 3 aqui. Né? Mas o que eu sei? Né? Na verdade, tudo vale 6, né? Desculpa ali, eu coloquei um 6 ali, mas a metade, ó, 3 aqui, porque a metade de 6 é 3. Essa medida CD, ela é a altura do triângulo equilátero, mas também ela é a aresta do quadrado. Então, na primeira pergunta calcule a medida do lado do quadrado. O que eu preciso lembrar? Que essa medida CD aqui, ela é tanto a altura do meu triângulo equilátero quanto da aresta do quadrado. A fórmula da altura é aresta raiz de 3 sobre 2. Como eu sei que cada aresta do meu triângulo vale 6 centímetros, 6 raiz de 3 sobre 2, 3 raiz de 3 é a altura do meu triângulo equilátero, que por sua vez é o lado do meu quadrado. Altura e lado têm a mesma medida. Então, a resposta da letra A, 3 raiz de 3 centímetros. Qual a distância entre os pontos DF? Vejam, DF é a diagonal do quadrado. Qual é a fórmula da diagonal de um quadrado? Aresta raiz de 2. Não se confundam com a aresta raiz de 3. Aí é a diagonal do cubo. Aqui é um quadrado. Então, 3 raiz de 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 6. Essa é a medida da diagonal do quadrado que representa DF na pergunta letra B. Determine a área do quadrilátero ACFE destacado em roxo. Vejam, essa partezinha tem que sair fora. Então, o que acontece? Eu preciso calcular a área do quadrado menos a área desse triângulo aqui. O que eu sei? Isso aqui é a altura do meu triângulo, mas também é a aresta do meu quadrado. Então, quando eu vou calcular essa área pintada, eu preciso ser feito a área do quadrado menos a área desse triângulo aqui. Não vai confundir que esse triângulo aqui é equilátero. Esse triângulo aqui é uma parte do equilátero. Então, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Primeiro, eu vou calcular a área pintada. Então, a área do quadrado menos a área desse triângulozinho que tem que ser tirado. A área de um quadrado é calculado por lado vezes lado. 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, 3 raiz de 9, a área do quadrado vai dar 27. Então, vejam, a área do quadrado menos a área do triângulo. A área do quadrado já está aqui, ó. Agora eu vou calcular a área desse triângulo. Base, 3. Altura, 3 raiz de 3. Base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 3, 9 raiz de 3 sobre 2. Então, a área do quadrado, 27, menos 9 raiz de 3 sobre 2. Lógico que poderia ser também 27 menos 4,5 raiz de 3 centímetros quadrados. O que eu não posso fazer é 27 menos 4,5. Sem raiz, com raiz. O exercício número 11 está dizendo o seguinte. Na figura a seguir, duas circunferências são tangentes. Então, vejam, duas circunferências estão se tocando. Eles estão dizendo que o raio de uma vale 1 metro e o raio da maior vale 2 metros. Vejam, o raio da menor vale 1 metro, então aqui também vai valer 1, e o raio da maior vai medir 2 metros. Aqui também vale 2. Ele quer saber quanto vale a distância do ponto FG. Quer saber quanto vale essa distância aqui. X. O que eu fiz? Veja, eu passei um pontilhado paralelo com esse FG aqui. Se aqui vale X, aqui também vale. 1 mais 2 vai medir 3. Se esse raio vale 1 e esse pedacinho aqui também vai medir 1, vejam, veio de lá, ó. Esse aqui vale 1, aqui 1. E todo vale 2. Então, aqui só pode ser 1, porque se tudo vale 2 e esse pedacinho até aqui vale 1, 1 mais 1 vai gerar o 2. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Por quê? Porque o raio tangencia, ó, aqui vai formar 90 graus. Então, aqui também, por lógica, será 90 graus, porque essa reta é paralela. 1 cateto, 3 hipotenusa, x é a distância que eu chamei de FG. Pode ver que eu coloquei aqui embaixo, ó, FG igual a x. Hipotenusa é o 3. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. 9 menos 1, 8, decompôs.
né? Eu decompus o 8, 2 raiz de 2. Então, quer dizer que FG vai medir 2 raiz de 2 metros. Essa é a resposta do exercício número 11. E o último exercício, o exercício número 12, está dizendo o seguinte. Na figura ao lado, cada um dos 4 círculos maiores é tangente a 2 lados do quadrado EFGH. Então, veja, o círculo realmente tangencia em 2 momentos. Ó. Ele tangencia aqui e aqui o grande quadrado. O que eu sei? Ele está dizendo que cada aresta do meu quadrado vale 2 centímetros. Vejam, 2 centímetros, 2 centímetros. Quando ele bate aqui, né, ou aqui, eu vejo que ele divide em 2 partes. Vou pegar essa lateral como exemplo, lembrando que aqui é a mesma. Se aqui vale 2, 1 e 1. Então, quer dizer que cada diâmetro desse círculo C1, ou do círculo C2, ou do C4, ou do C3, cada diâmetro vale 1 centímetro. Vejam, 1. Quanto vai medir o raio de cada um deles? 1 sobre 2 ou 0,5, porque se o diâmetro vale 1, o raio é a metade. A metade de 1 é 1 sobre 2 ou 0,5. Os quadriláteros C1, C2, C3, C4 com vértices no centro dos círculos maiores, está formando um quadrado. Ó. Qual é a medida de cada lado desse quadrado? Vejam, 0,5 mais 0,5 vai dar 1. Então, cada um das arestas desse quadrado vai medir 1 centímetro. Na letra C, pede, calcule o comprimento da diagonal do quadrado. Vejam, como é que eu calculo a diagonal de um quadrado? A aresta raiz de 2. Quanto vale cada lado? 1 por 1. Então, 1 raiz de 2. Então, raiz de 2 centímetros. Agora, ele quer saber na letra D, encontre a medida do raio do círculo menor, ou seja, desse pequenininho aqui. Vamos fazer primeiro achar o diâmetro. O que eu sei? Eu sei que esse círculo ele está aqui no meio. Eu vou primeiro calcular a diagonal do quadrado. Não preciso que já foi calculado. Quanto vale essa diagonal aqui? A diagonal vale raiz de 2. Se esse pedacinho vale 0,5 e esse pedacinho vale 0,5, porque a medida do raio da minha circunferência C1, C2, C3, C4, então a diagonal que mede raiz de 2, para achar o diâmetro desse círculo aqui, eu vou pegar o raiz de 2 e vou tirar 0,5 e vou tirar 0,5 fora. Raiz de 2 menos 0,5 será raiz de 2 menos 1. Essa medida aqui, ó, raiz de 2 menos 1, é o diâmetro desse círculo aqui. Mas ele quer saber o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale raiz de 2 menos 1, dividido por 2, vai dar o meu raio, porque o raio é a metade do diâmetro. Então, essa aí é a correção das tarefas propostas da página 371 e 372, número 9, 10, 11 e 12. Um grande abraço, uma boa correção para todos e uma ótima semana.